Próxima inscrita, vereadora Estela. Dali mesmo. Então, eu queria começar dando uma dica de leitura. Tem um livro do Engels que fala sobre o Estado, a família e a propriedade privada. Eu acho que ele nos ajuda a entender um pouco esses conceitos que parecem ser tão desconhecidos aqui pelos colegas da casa. Acho que vocês já têm uma grande atuação no parlamento, então chegou a hora, talvez, de começar a ler para fazer de forma mais aprofundada alguns debates e não de forma tão rasa. Então, o João Pedro Stedley, ele é um fundador, ele é uma liderança do MST, reconhecido mundialmente pelo debate feito acerca da reforma agrária. Ele já escreveu diversos livros, ele é um economista aqui do Rio Grande do Sul. Então, ele é uma pessoa que tem um currículo e que tem uma intervenção, inclusive no que diz respeito às nossas produções aqui no Estado, muito importante. Na Assembleia Legislativa, os títulos eles têm que ser aprovados pela mesa para serem disponibilizados para alguém. Esse título ele foi aprovado pela mesa. E aqui eu coloco em questionamento os colegas. Os deputados de vocês não leem os projetos que eles vão votar? Sabe? Como que foi pela mesa assim? Não pelo plenário, mas pela mesa, porque é assim que funciona. Então, eles não leram, eles votaram de qualquer jeito, sem conhecer o que eles estavam votando. Eu acho isso de uma irresponsabilidade muito grande. Uma vergonha que passa a Assembleia Legislativa ao mostrar que tem deputados, deputadas que não leem os projetos e que daí, por um bafo na nuca, querem voltar atrás. Eu acho isso muito temerário. Quero pautar aqui também que nós tivemos a homenagem para o Eduardo Bolsonaro, que recebeu a medalha Farroupilha. Nós tivemos a homenagem para Michele Bolsonaro. Nós tivemos a homenagem para o Sérgio Moro, que sequer foi buscar a medalha. Ele estava tão feliz, assim, eu acho que ele merecia tanto aquela medalha que ele não achou nem necessário ir lá buscar. Mas, se a gente parar para perceber, em nenhum momento a esquerda ou a oposição, que não via estes nomes como lideranças, fez esse showzinho midiático e sensacionalista que a extrema-direita é acostumada a fazer, para aparecer na mídia de forma rasa, fazendo debates que colocam a população contra movimentos sociais importantíssimos. O MST tem 40 décadas de trajetória, 40 décadas sendo comemoradas neste ano. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul 13 mil assentados. Isso é um número muito grande, porque a gente sabe qual que é o compromisso dos assentamentos em relação ao meio ambiente, à comida de qualidade, o acesso a uma alimentação saudável por toda a população. É importante nós também destacarmos o dado de que em 2 anos e meio, os territórios de reforma agrária plantaram mais de 10 milhões de árvores nativas no Brasil. Então, isso reforça ainda mais o compromisso que o MST tem com o meio ambiente. É importante, quando a gente fala desse debate, a gente lembrar de falar da solidariedade que este movimento social traz consigo. Na enchente, na pandemia, o MST esteve à frente das cozinhas comunitárias para produzir diversas marmitas, mais de 2 milhões de marmitas para as pessoas que passavam por alguma dificuldade. E aqui, vereadora Tati, você deve saber que o Eduardo Leite esteve junto com esse movimento. O que meio que mostra que o que está sendo falado aqui é boçal, sabe? Porque se a gente tem um reconhecimento do governador do Estado, que as cozinhas solidárias, que o movimento realizado pelo MST tem impacto positivo na sociedade, a gente não pode, uma Câmara de Vereadores inteira, ignorar isso. Acho que é fundamental a gente falar da Constituição, falar de lei. O artigo 184 da Constituição diz que é dever
da União, desapropriar para interesse social as terras que não estão cumprindo com o seu papel social. Ou seja, as terras improdutivas, elas podem e devem ser passadas para a reforma agrária. E, para finalizar, senhora presidente, se vocês querem acabar com a reforma agrária, vocês querem acabar com o MST, é bem simples. Vamos fazer a reforma agrária. Vamos pressionar os nossos deputados no Congresso para que a gente não tenha grandes latifúndios improdutivos, para que a gente tenha agricultura familiar, para que a gente tenha espaços como o MST, que é o maior produtor de arroz da América Latina. Então, a reforma agrária, ela passa por o fim do MST, ele passa por isso, pela reforma agrária, que a gente pode debater, que a gente pode fazer, e daí não vai mais ter MST invadindo, entre aspas, as propriedades privadas. Muito obrigada.